Depois desse capítulo, acabou a competitividade. O Sanji oficialmente se torna o membro do Chapéu de Palha mais poderoso de todos, roubando o segundo lugar que era do Jinbe, como a gente sabe. E o melhor de tudo são os memes do Sanji torto. O primeiro deles: você tem que andar como se um comandante de Yonkou tivesse triturado você. Ou então: que mané cadeira gamer? Eu uso cadeira de plástico e tô de boa. Capítulo 1028 de One Piece: a redenção, a transformação, o despertar do Sanji. Graças a Deus, eu fui um dos poucos que nunca desistiu, nunca deixou de acreditar no Sanji. Vambora falar sobre esse capítulo, galera. Então o capítulo 1028 começa com a CP0 novamente abrindo o capítulo, só que dessa vez conversando com outros membros da CP0 e trazendo um elemento a mais, né? Trazendo um mistério a mais, além de só simplesmente darem o update dos números de cada um dos lados dessa guerra. E essa conversa, galera, uou! Essa conversa com outros membros da CP0 foi um negócio absurdo, porque primeiro eles começam falando dos dragões, né, que apareceram, o dragão do Kaido, o dragão do Momonosuke, que tá ao lado do Luffy, que tá contra o Kaido, enfim, etc. Mas além disso, foi dito também que eles receberam novas ordens de cima. E é muito curioso esse termo, né? Ordens vindas de cima, porque a princípio a gente sempre pensa na possibilidade dos Gorosei, eles terem dado essa ordem, ou por exemplo, os Dragões Celestes, eles terem, não, aproveita e toma o país de Wano aí pra gente, só que não. Se vocês lembrarem da cena do Doflamingo, quando ele quase mata o Moria ele pergunta pro Doflamingo se as ordens vieram do Sengoku de eliminar ele, só que o Doflamingo, ele diz que essas ordens vieram de mais acima. Ele fala: tente mais acima. Ou seja, a princípio a gente pensaria que seria uma ordem dos Gorosei, por exemplo, mas isso talvez seja uma ordem direta de Im-sama. Foi o mesmo termo que foi usado aqui também, né? Então talvez seja uma ordem direta de Im-sama para que o país de Wano ele seja tomado diretamente pelo governo mundial. Não é uma afiliação normal, onde o país de Wano ele vai participar ali das decisões, vai o Shogun de Wano, representante do país, lá no Reverie, sentar e discutir, ajudar nas votações. Não, é realmente o governo mundial tomando o território para si. E eu realmente quero entender assim a fundo, porque realmente existe uma importância histórica no país, até o fato do Kaido ele ter ido para Wano faz sentido para o personagem querer estar nesse país, afinal é um país de tanta importância histórica que em dado momento toda essa importância histórica do país, ela seria revivida, né? Então ele estar presente nesse local onde as coisas estavam para acontecer, onde ele queria estar, que é ali, ó, no meio da confusão, ele realmente quer o desafio da coisa, faz sentido pro personagem, mas assim, pra questão da Im-sama realmente tomar o país de Wano é um negócio que existem alguns elementos ali, por exemplo, a presença da Nico Robin, por exemplo, né? Existe a questão ali do Shogun de Wano, enfim, mas o que exatamente? Talvez a questão dos poneglyphs, né? Pode ser também uma possibilidade, a escrita, enfim, mas tomar o país de Wano em si eu ainda quero entender o motivo exatamente por trás. Com certeza tem algo a ver com a história do país, né, também, mas enfim, vamos entender isso mais a fundo daqui a pouco. Então a gente vê os navios do governo nos arredores de Wano, galera, e muita gente ficou na dúvida aqui se são realmente navios diretamente do governo ou se são navios da marinha. É muito difícil porque se a gente pegar as imagens, são detalhezinhos que são um pouco diferentes dos navios, enfim, dos navios que a gente vê agora nesse capítulo, para os navios do governo, para os navios da marinha, são detalhes que mudam um pouquinho, mas que na prática, galera, pode ser que sejam navios diretamente do governo só com agentes do governo, ou pode ser também que seja navios também da marinha, afinal eles são a linha de frente do governo mundial, eles estão lá para ser a linha de frente disso, né? Então, independente disso, o que eu queria ver, independente se vai parecer Fujitora realmente, que eu ia adorar ver, eu confesso que eu ia adorar ver, né? Só vamos ver se realmente vai acontecer, porque fica mais, o Akainu impediu, ele falou, não é pra ir pra Wano, meu amigo, as ordens mudaram agora, a ordem veio de cima, a ordem veio mais de cima, então, realmente, pode ser que tenha tido um conflito de interesse ali, e o Akainu fala, por que você mandou a galera lá, né? Eu falei pra não levar, enfim, ou realmente o Akainu falou, não, então tá bom, as ordens aí vieram mais de cima, então vamos pra lá, fazer o quê? Enfim, isso a gente não sabe, mas o fato é, meu amigo, eu vou ter que lançar, eu já lancei aqui na live de ontem, no canal do Evandro, mas eu vou ter que lançar aqui também, galera. Imagina só a aparição do Akainu, assim, ó, no país de Wano, se ele entra debaixo da terra, ele viaja pelo manto da terra, pelo subterrâneo, pelo magma lá de baixo da crosta terrestre, e ele aparece assim, ó, de dentro do vulcão do Monte Fuji, na capital das flores. Isso nunca vai acontecer. Eu sei, moleque, mas eu pensei muito nisso. Pensei, cara, que fanfic maravilhosa.
deem o roteiro pra mim só por um capítulo que eu vou fazer um estrago do bem. E outra coisa ainda sobre os navios do governo da Marinha Independente é que a gente tem que lembrar que o navio do bando da Big Mom ainda tá por lá em volta. A gente não sabe onde é que eles estão exatamente, mas pode ser que eles entrem em conflito direto, num confronto direto com o navio da Big Mom, o navio do bando da Big Mom. Finalmente eles vão ter alguma participação, né? Finalmente, né? Aos 45 do segundo tempo eles vão fazer alguma coisa. É a chance deles aparecerem, né? Infelizmente, quando o Luffy caiu de Onigashima, ele não caiu no navio do bando da Big Mom, que era uma possibilidade bem provável, mas que poderia existir, né? Infelizmente foi o submarino do LoL, tudo bem. Mas ainda assim, vamos esperar. É um detalhezinho que eu achei válido comentar aqui. Então vemos que quem estava ao telefone é o Lute, o Kako e a Stussy, que estavam ao telefone. O Lute dizendo, inclusive, para capturarem a Nico Robin. A segunda ordem é que eles capturem a Nico Robin. O cara, ele realmente não supera. A mulher largou ele faz 2 anos, faz 2 anos e ele ainda não superou, ainda tá querendo correr atrás dela. Meu Deus do céu, cara, meu Deus, supera. E é um negócio assim, cara, eu vi a reação das pessoas pro Lute aparecendo nesse capítulo e eu fiquei com pena. O cara, ele tinha uma imponência tão grande pré-timeskip, como ele pode ser tão zoado agora pelas pessoas pós-timeskip quando ele aparece agora, né? Quando ele aparece pós-timeskip imaginando que ele seria mais forte e tal, e realmente provavelmente é, cara. Mas ainda assim, até pela questão do plot, ele não vai ter. É mais aquela questão de tipo assim, eu realmente disse que ia seguir atrás dessa mulher até o fim da vida, até que ela fosse capturado e ele realmente está cumprindo isso, mas eu acho que é mais uma cumprição de tabela do que outra coisa. Ele realmente não... Pode ser que ele tenha um momentinho ali de luta dele ainda nesse arco, pode até ser que seja se ele estiver realmente em um dos navios, que é a probabilidade mais alta, acredito eu. Mas ainda assim, eu não acho que ele vai ter uma grande participação. Já na segunda parte do capítulo, vemos novamente o Momonosuke ainda não conseguindo criar nuvens decentes, isso novamente, né? Só vai acontecer quando tiver ali passado os 5 minutos finalmente, tiver ali a ilha caindo finalmente, o Momonosuke vai conseguir ali segurar e estabilizar o Onigashima de cair, né? Isso obviamente só vai acontecer daqui aos 5 minutos se passarem, ou caso isso não aconteça, realmente o Kid, ele vai realmente fazer um bração de ferro gigante, vai segurar a espada gigante de Onigashima e vai cortar a ilha no meio pra assim, ó, cair uma parte pra cada lado, igual um coco. Ou o Fujitora realmente vai estar junto da galera ali dos navios da marinha ou do governo, enfim, do lado de fora, e ele vai segurar com o poder da gravidade dele. Eu também ia ficar super satisfeito, vai lá, lindo, ia bater palma doidado. Só que essa parte serviu mais pra gente entender a posição da Yamato nessa história toda, né, nesse momento agora da história, porque ela entra na sua forma híbrida, tentando escalar as rochas de Onigashima para chegar até o castelo e se livrar das bombas, né? Eu só fiquei pensando, cara, bombas só me lembram Alabasta. Imagina só, não vai acontecer, mas imagina só, né? Na hora eu pensei nisso, ela pegar as bombas e tentar sair de perto e se explodir, e meu Deus, será que ela morreu? E daqui a pouco ela aparecer de novo, né? Mas serviu esse momento mais do que mostrar o Momonosuke, é mostrar a posição dela em começar a escalar, e bem legal, né? A cena dela escalando ali, né? Já que ela não consegue voar, tipo, parece realmente, caraca, tá difícil aqui a escalada, e depois a gente vendo ela na forma animal completa, depois que ela consegue escalar Onigashima por completa, aquela cena também bem legalzinha, né? A forma animal dela completa. E finalmente chegamos no grande momento desse capítulo, Queen versus Sanji. O Queen começa insistindo pro Sanji ele usar o seu traje da guerra, mas eu só consigo me pensar por que tanta insistência. E eu fiquei pensando nisso, não é nenhuma questão por parte do Queen de ele querer um desafio necessariamente em combate. Não é como se ele fosse o Kaido, tipo, usa a forma Sulong aí, deixa a galera usar a forma Sulong aí, não vou fechar o céu não, deixa a galera lutar com tudo. É mais uma questão de desafio científico e curiosidade também, né? Ele quer entender, ele realmente quer ver na prática o potencial científico do Judge, que era teoricamente ali meio que tudo bem, eles trabalharam juntos, mas teoricamente eles não têm ali uma grande amizade hoje em dia, né? Então seriam 2 motivos, seria mais a curiosidade como um cientista de ver como funciona e também a questão do desafio, mas não combate diretamente, mas sim um desafio por parte do desenvolvimento tecnológico do Judge, né? Ele quer superar, ele quer mostrar as suas armas, ele quer mostrar que a sua tecnologia
de dinossauro supera a tecnologia do Judge. Então não é nenhuma questão de lutar contra o Sanji, é lutar contra o pai dele, né? Contra a tecnologia que o pai dele conseguiu inventar. Então o Sanji, ele usa um Grill Shot na barriga do Queen, porém sem sucesso, né? Eu gosto muito desse golpe, infelizmente. E logo depois, o Queen, ele entra na sua forma animal completa para a gente poder testemunhar a maior bizarrice de Wano depois do Sasaki helicóptero. Ele deixa o seu corpo reto e lança o pescoço com a cauda como uma cobra e enrola o corpo do Sanji. Aquilo, meu Deus do céu, parecia um cocô. Ele realmente parecia um cocô saindo do corpo, sabe? Pluc! Sabe, se ele tivesse assim na vertical, ia ser um cagado caindo assim, ó. Pluc! E ele conseguindo enrolar o corpo do Sanji, ele consegue triturar. A gente ouve até os sons da onomatopeia, né? Do som ali começando a ranger, do aperto começando a ranger ali com os ossos do Sanji, os barulhos assim, ó, de som bok, bok, bok. Dá pra ver que eu entendo um pouquinho só, isso aqui só, de onomatopeia, e aí eu consegui perceber que realmente a coisa ali tava apertando de verdade. Só que o Sanji, ele consegue ser liberto depois do Queen explicar que ele, quando diz o nome do seu equipamento, né, o nome do golpe, o nome da técnica, dá pra dizer, acaba atirando automaticamente. Não só isso acontece uma vez, mas duas. E quando eu vi a segunda página, eu fiquei, peraí, aconteceu algum erro de impressão aqui e a página se repetiu? Não, é porque ele falou duas vezes e a coisa aconteceu duas vezes e por conta disso o Sanji, ele acabou sendo solto. Não é uma forma de liberar ali o Sanji pra gente poder ter a cena dele, né, e não ficar realmente sendo estrangulado até o fim da vida. E com isso, a grande cena do Sanji aparecendo completamente torto e cara, os memes com isso são impagáveis. Eu já lancei o meu falando, ó só, pra quem tem curiosidade como ia acontecer, como o Sanji ia se sair caso a luta com o Vergo continuasse, o Sanji ia sair dessa forma. Só que não adianta, o homem se cura instantaneamente dos ossos quebrados. Cara, ele vai se juntando todo assim, e começa a voltar. Tem um delayzinho até isso acontecer, mas quando volta, cara, é bizarro ele se curando quase que instantaneamente, maluco. O cara é realmente um Wolverine da vida. E assim, o Sanji, ele pode pecar, por exemplo, em poder de ataque, tipo em força física mesmo, talvez, ou até em questão de poder destrutivo, quando a gente vai comparar com o Zoro, por exemplo, mas eu acho que esse vai ser realmente o diferencial do desgraçado. Além dele ficar invisível com seu traje, o nível de regeneração dele, cara, ele levando os golpes ali e se regenerando depois, isso vai ser o diferencial dele, porque dessa forma, meu amigo, o outro que estiver enfrentando ele vai acabar se cansando de tanto executar golpe. E o Queen, na última página, ainda tenta cortar a cabeça do Sanji e a espada simplesmente se quebra. O homem não move um músculo sequer, ele nem sequer dá um passo pro lado, ele nem sequer reage, ele nem sequer faz alguma coisa e continua simplesmente se questionando. Não é possível. Eu realmente estou despertando o poder dos meus irmãos? E quando essa página vazou, eu vi as melhores comparações possíveis. Quando, por exemplo, comparando com o Kaido, porque o Kaido, ele foi perfurado pelos bainhas, ele foi perfurado sem problema pelos bainhas. Já o Sanji ali, a espada até quebrou quando tocou nele. Imagina se o Zoro, por exemplo, tentasse cortar o Sanji com a Ema, ele simplesmente ia quebrar a espada dele também. Ou então essa página aqui, do Sanji no meio do clash do Mihawk com o Vista, por exemplo, ia ficar de boa. Ah, mas o Sanji, ele levou tiro de random no final de Holy Cake, meu amigo. Isso é passado. Isso é passado, esquece. Você tá preso no passado, porque antes do time skip, porque quando ele era criança. É passado. Isso ficou no ontem. Vamos focar no hoje e no amanhã. E fiquem aqui com essa cereja do bolo. Essa imagem do Sanji pré-time skip ali com seu Haki do Rei vazando do corpo, assim como o Roger e o Barba Branca vazam o Haki do Rei da sua espada, das suas armas. Fiquem só com essa imagem, fechem os olhos agora e imaginem essa cena se tornando realidade. Mas galera, vamos conversar agora sério, né? Muita gente fala se esse foi um poder gratuito, né? Se o Sanji ele não merecia, se foi tipo, mas assim é muito fácil. O poder do papai, né? Recebeu o poder do papai. E eu até entendo o fato dele ter despertado, estar despertando essa habilidade sem ter um mérito exatamente ou diretamente
para esse despertar, porque ele chegou a usar o traje algumas vezes e simplesmente pelo fato dele usar esse traje algumas vezes, aconteceu esse despertar, né? Não foi algo, pelo menos explícito, algo a ver explicitamente com a força dele diretamente, ou enfim, algum mérito exato dele, né? Assim como fizeram com o Zoro, tipo, ai meu Deus, eu tenho que ter muito hack do armamento para segurar essa espada, e depois a gente nunca vê isso acontecendo porque ele se acostumou a usar a espada, enfim. Mas nem existiu uma desculpinha como essa, né? Mas passando um pano aqui, pelo menos existiu um arco inteiro para a gente poder começar a cogitar isso como verdade, como uma possibilidade. E eu fiz isso. Eu estava lá 4 anos atrás e fiz um vídeo falando disso, dessa possibilidade do Sanji ele despertar tardiamente essas habilidades. Assim como o próprio Judge ele falou, né? Quando o Sanji ele não demonstrou qualquer mudança quando era criança, nenhuma mutação, ele fala, vamos esperar ele crescer. Então a frase, ela estava lá, existia a possibilidade dele despertar essas habilidades ainda mais velho. Então existia um contexto, existia um arco todo que girou em torno de a gente poder começar a abordar isso, falando sobre isso, sobre mutação, sobre os irmãos, sobre todo o passado dele, estava evidenciado, poderia acontecer a qualquer momento, né? Então, pelo contexto, por mais que seja um poder que, no fim das contas, acabou sendo, sim, gratuito, de certa forma, existiu um contexto e até, de certa forma, existiu também ali um conflitozinho do Sanji, né? Aquele cu docezinho do Sanji de tipo, não, eu não vou usar o poder, né, dos meus irmãos, da minha família, nem chamam de família e tal, e no fim, ele acaba, de certa forma, engolindo o orgulho dele pra sim usar um poder que é necessário, que acaba sendo necessário. Enfim, isso pro traje, pra gente ter primeiro ele vencendo esse orgulho dele, pra sim usar o traje, pra sim ele tendo a possibilidade de usar esse poder da mutação genética, né? Uma coisa que acabou sendo indiretamente, um desenvolvimento que aconteceu pelo menos indiretamente, não em questão exatamente de força, tipo, vou ficar forte o suficiente pra conseguir mutar os meus genes, mas enfim, existiu alguns outros fatores ali que ajudam a passar bastante pano pra esse despertar todo. Vamos ver quais vão ser os limites desse poder a partir de agora. A semana que vem não tem capítulo, então vamos aguardar daqui a 15 dias para ver se vai ser só regeneração ou o que mais que ele vai mostrar de diferente pra gente. Isso já foi algo inusitado pra caramba, mas com certeza ainda vai ter mais coisa pra gente ver. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos que saem semanalmente aqui sobre o mangá e o universo de One Piece. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!